2 Coríntios, capítulo 1, assim que você encontrar, pode ficar de pé, nós vamos ler essa palavra. E que a graça do Senhor nos alcance e a palavra de conhecimento seja revelada em nós, através de nós e por nós. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, desculpa. Versículo 3 diz assim, a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Este consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em si no Deus que ressuscita os mortos, os qual nos livrou e ainda livrará de toda a grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudem com as orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus ao nosso respeito, para benefício do que foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém? Feche seus olhos só um momento. Pai, nós queremos te adorar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado por esse ambiente de glória, de poder. Obrigado que nós estamos, Senhor, num lugar onde o Senhor está e aonde o teu Espírito move. Obrigado pela comunhão dos santos, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida na nossa vida para sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Fala conosco nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor. Que a palavra do conhecimento, da sabedoria esteja sobre os meus lábios para instruir, abençoar, edificar, exortar a tua igreja. São tuas ovelhas. Eu sou tua ovelha. Eu necessito e careço, Senhor, da tua graça. Sou grata pelo infinito amor que o Senhor tem derramado no meu coração através do Espírito Santo, e sei que o Senhor tem feito isso com cada homem e mulher que está nesse auditório e com aqueles que estão nos vendo pela internet. Que o Senhor fale, que o Senhor cure, que o Senhor transforme e que o Senhor nos faça viver experiências poderosas contigo, porque nós somos testemunhas do agir e do poder do Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta manhã o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode sentar, em nome de Jesus. Esse é um texto que, uau, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus do céu, não é? Quanto sofrimento. Esse texto fala sobre... Paulo começa a sua segunda carta falando o seguinte: nós temos um Deus, Pai, que tem toda a consolação. Ele não tem parte da consolação, ele não pode resolver alguma coisa e outra é difícil demais, não. Ele tem toda a consolação. E ele fala que esta consolação ele vivenciou na sua própria pele. E ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre as lutas que eu tive. Foram severas, terríveis. Foram lutas assim indescritíveis até. Mas eu quero que vocês saibam que nós temos um Deus que consola. Um Deus que está conosco. E por inúmeras vezes nós vamos ver na história da igreja o quanto o cristão sofre. Se nós olharmos lá no comecinho da igreja, quando nós olhamos para Paulo, nós estamos vendo o homem que está tendo sofrimento por causa da perseguição. Ele era perseguido pelos judeus, ele era perseguido pelos romanos, ele era perseguido o tempo todo por ser cristão. E a Bíblia vai nos dar conta de que ele foi um excelente apóstolo, deu a sua vida ao evangelho. E a história vai falar que ele morreu decapitado.
porque ele era cidadão romano. Na época que Paulo morreu, aqueles que não eram romanos e eram cristãos, como eles morriam, você sabe? Na fogueira, colocado para as feras. Eles morriam torturados. Paulo, por ser um cidadão romano, ele morreu decapitado, porque essa era a pena de morte para um cristão romano. Agora, quando a gente está vendo esse texto, Paulo explicando, ele fala assim, há muito sofrimento. O crente sofre mesmo. Há aflições de todos os lados, ele está dizendo, mas nós temos um Consolador. Então, a boa notícia para mim e para você é que há consolo de Deus para a nossa vida. Em toda e qualquer situação, o consolo do Senhor está acessível a nós. Mas o consolo tem nome, diga assim comigo, tem nome. O consolo é o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim, olha, virá sobre você um Consolador, o Espírito Santo. Ele vai ensinar toda a verdade. E quando a gente pensa em consolo, algumas coisas podem vir à nossa mente. Algumas pessoas, quando pensam em consolo, talvez o senso geral é que quando alguém está triste, te vai lá consolar, não é isso? Aquela pessoa precisa de consolação, está em sofrimento, precisa de consolação. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que um consolo é uma pessoa, é o Espírito Santo. Não é um sentimento. Não é uma decisão minha de falar para a pessoa, não chora não, está tudo bem, Deus vai fazer milagre. Não é isso. O consolo é a pessoa do Espírito Santo em nós. É a pessoa do Espírito Santo colocando coragem em nós para situações extremamente desafiadoras. Que pessoa sem o Espírito Santo não consegue passar. É o Espírito da promessa nos ajudando em meio às nossas aflições. É muito interessante as Escrituras, eu sei que você sabe disso. Que a sua vida não é um mar de rosas. Amém? Alguém tem certeza disso? Você tem certeza? Ou a sua vida, se for um mar de rosas, você fala para nós fazer uma filinha de oração atrás do C para você trazer essa unção sobre nós. Mas a vida não é um mar de rosas. A vida muitas vezes nos prega situações que falam, meu Deus, para que tudo isso? Mas a vida, como a vida de alguns profetas como Daniel, vai preparar para mim e para você uma cova cheia de leões famintos, que não come carne de quem tem fé. Olha que coisa maravilhosa. Ele come qualquer carne, mas de crente não come. A história vai nos dizer que quando as pessoas, os crentes eram colocados à mercê do Coliseu e os leões e os ursos iam devorar, algumas vezes eles tinham que instigar os animais porque eles não conseguiam comer os cristãos. Isso é história. Havia alguma coisa, mas aí eles instigavam de tal maneira que eles eram mortos. Eles eram alimento das feras. Quando nós olhamos isso, nós temos que entender que dentro da minha aflição, da sua aflição, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. O poder da graça dele está em nós. Na presença do Espírito em nós, dada pelo Pai, através da intercessão de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos esse texto, Paulo está dizendo à igreja, olha, eu quero dizer para vocês que ser cristão é sofrer. É isso que ele estava dizendo. E não é sofrer pouco. É sofrer muito. É ter desafios terríveis. E aí a gente pode pensar assim, por que o cristão sofre? Nós sofremos por vários motivos. Um dos motivos é porque a gente faz o que não deve fazer. Entendeu? Decisão errada. Fala, quem aqui já falou que não deve? E sofreu. É isso. Nós sofremos por quê? Porque Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, Jesus tem misericórdia. Você já pensou e passou por um processo e falou assim, eu vou lá, vou resolver, eu não vou abrir a minha boca. Vou ficar pianinho, não vou falar nada, vou falar sim, senhor, sim, senhor. A segunda frase do indivíduo, você estava até levantando a mão. Porque o bem que você quer, você não consegue. Mas o mal, a carnalidade, a vontade humana, ela é muito fácil de acessar. E quando Paulo está dizendo por que os crentes sofrem? Por causa do próprio pecado, da decisão errada, por fazer coisas erradas, por tomar situações como verdades elas não são,
Porque nós somos iludidos por aquilo que vemos e o nosso coração é enganoso, essa é a natureza humana. Porque nós sofremos porque nós temos um adversário. E ele chama Satanás. Se alguém nunca te apresentou, o capeta está atrás de você para te devorar. E essa é a verdade das Escrituras. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas é contra quem? Principados, potestades e toda sorte de mal de capeta que vem atrás da gente. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso sofrimento. Outra coisa que nos faz sofrer é que nós estamos no lugar errado. Diga assim comigo, nós estamos no lugar errado. Nós aceitamos a eternidade, aceitamos o Cristo, a vida eterna está em nós, nós continuamos na terra, no mundo assolado, no mundo caído, aonde quer nos engolir, quer nos distrair, e isso traz sofrimento sobre nós. Então, quando Paulo está dizendo sobre sofrimento, ele está fazendo essa avaliação. E por que nós sofremos? Porque nós somos frágeis. Porque às vezes a gente tenta se matar. Porque às vezes a gente quer parar tudo, porque às vezes a gente se isola. Porque nós somos frágeis e humanos. Porque às vezes o nosso casamento acaba e porque às vezes os nossos filhos se desviam do caminho do Senhor e nós sofremos. Porque às vezes nós vemos a nossa querida filha, pequena, amável, engravidando na adolescente de um cara que não tem a mínima condição de cuidar dela. E nós sofremos. Nós sofremos porque os nossos filhos estão se cortando. Com angústia de alma porque não sabe falar e simbolizar dor. Nós sofremos ou não sofremos? Nós sofremos quando vemos o mundo caído e pessoas perturbadas. Sofremos quando vemos notícias de crianças abusadas. Nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque somos humanos, somos frágeis. E toda sorte de maldade tem habitado nesse mundo. E isso é um sofrimento. Quando Paulo está dizendo, ele fala, olha, eu quero falar de consolo para vocês, mas é importante que vocês saibam que haverá sofrimento. E se tem algo que nós sofremos é por causa dos falsos crentes. E aí o sofrimento é grande. Porque nós pagamos um preço que a gente não fez conta nenhuma. Porque andamos temente ao Senhor, amando a Deus. E aí a gente vê um monte de gente torta, dizendo o nome de Deus, e você vê tudo naquela pessoa, menos Deus. E aí as pessoas não colocam no meio, num balaio, não? Ah, é tudo crente. Eu estava numa aula e estavam, claro que um prato predileto para muita gente é falar mal de pastor. É uma coisa, gente. Eu estava numa aula online, uma pessoa estava falando e falou, não, porque os pastores isso, porque os pastores, acabou com a gente. Aí eu abri o meu microfone da aula e falei, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Em plena pandemia, vocês estão nos consultórios online, tratando dores de alma. Nós, pastores, eu disse, nós estamos na igreja. Pastores amigos meus estão em velórios agora, enquanto a gente está numa aula de intelectuais. Pastores amigos meus não vivem de dinheiro do povo, eles trabalham de maneira árdua para que um povo tenha consciência do que é o amor e a graça. E aí eu falei o que eles queriam ouvir e o que eles não queriam. E eu nem estava nervosa naquele dia. Porque nós temos que ver que a gente sofre. Porque nós não fizemos uma conta que estão falando que nós fizemos. É isso que é o sofrimento. E por que nós sofremos? Nós sofremos porque a vida e na caminhada da fé, o sofrimento faz parte dela. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver Paulo falar algo muito importante. Existe milagre no sofrimento. Fale assim comigo, milagre no sofrimento. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o agir de Deus de uma maneira maravilhosa. Eu quero dividir algumas coisas com você, mas se você puder colocar a sua mente em dia daquilo que você sofreu e já venceu, ou de repente daquilo que você está sofrendo, do abandono, da traição, da dor, da falta, um pai desempregado, um filho pedindo leite e não tem, situações que tem gente que ora a vida inteira para quem ele ama se converter e essa pessoa não se converte. Eu quero que você entenda e visualize o que você está sofrendo e que a graça e o poder de Deus traga consolo na sua vida, porque eu vou falar para você, nem sempre nós somos livres do sofrimento, mas para todo sofrimento há milagre. Amém? Para todo sofrimento há milagre de Deus. E é isso que eu quero falar, milagres no sofrimento. Não do sofrimento, quando a gente está nele. E Paulo fala isso muito bem. A primeira coisa que Paulo nos aponta sobre o milagre no meio do sofrimento está no versículo 3. Na segunda parte diz assim,
Vamos ler todo ele. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias, no plural. É um Pai que tem misericórdia infinita. E Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Com qual finalidade? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Qual é o milagre do sofrimento? O milagre do sofrimento é que nem sempre a dor vai ser aliviada, mas uma coisa a gente tem convicção pelas Escrituras. O milagre do sofrimento na vida de um crente é que consolando, somos consolados. Consolados, consolamos. É que nós vivemos essa dinâmica do reino de Deus. Que eu posso ter problemas inúmeros. Ao chegar nesse altar ou passar em algum lugar, eu posso abençoar alguém, independente do meu problema. Eu posso estar passando uma luta terrível. A minha alma pode estar sangrando. Eu tenho a opção ou de sangrar em alguém ou de consolar alguém. Se o Espírito habita em mim, eu sei que Ele habita em você, Ele vai te dar força para falar: segura aqui um pouquinho o seu problema, nós resolve depois, mas agora vai ser consolador na vida de alguém, agora vai abençoar essa pessoa, agora vai orar por essa pessoa. Ah, pastor, eu estou esperando entrar no ministério quando minha vida estiver boa. Não vai entrar. Não vai entrar. Não, quando eu tiver dinheiro, tiver uma casa, ter ido para os Estados Unidos, voltado, aí eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Não vai dedicar. Sabe por quê? Porque consolo se dá consolando e sendo consolado. O milagre do sofrimento é que a gente pode até sofrer, mas o sofrimento não nos vence. Nós podemos ser portadores de bênção no meio do nosso sofrimento e da nossa dor. Eu posso ter problema com uma filha, com um filho no meu casamento, mas Deus continua sendo Deus. Eu posso não ter dinheiro para comprar um pãozinho francês, mas o pão da vida está em mim, e esse pão me alimenta e alimenta outros, porque com o consolo que eu recebo, eu consolo. Paulo estava dizendo: eu não parei de sofrer. Eu estou em sofrimento, mas eu tenho consolo para distribuir. Porque o Espírito está em mim. Porque o consolo não vem de mim. O consolo vem da experiência que eu tenho com Deus. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. O consolo vem do Cristo que habita em mim. Do Cristo que tem história comigo. Do Cristo que quando todo mundo falou: vai morrer, vai enlouquecer, não tem jeito, Jesus falou para mim: segura as pontas, não morre não. Deixa para enlouquecer na terça. Amanhã eu tenho trabalho para você fazer. É consolando. Todos nós que estamos aqui temos demandas. Talvez a minha demanda pior já passou, mas daqui a pouco alguma coisa vai enroscar lá na frente, porque é a vida humana. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus se manifesta e faz milagre quando você ora por alguém, mesmo sangrando. Quando a sua filha está no hospital e você ora por alguém, Deus cura essa pessoa. O que você faz? Quando você tem receita e você passa e com o outro funciona e com você, diga comigo, deu ruim. Com você não dá certo. Alguém já fez isso? Você ensina, você fala. Você participa da campanha com o outro. Você ora com o outro. Deus faz a vida do outro e você consola. E chora. E consola. E clama. E consola. E dá glória a Deus. E consola. E Deus vai fazendo milagre em nós. Em meio aos nossos sofrimentos. Porque é da natureza humana sofrer. Não dá para viver nessa terra sem sofrer. Mas uma coisa nós sabemos, e a palavra do Senhor diz: há milagre para quem tem o Espírito Santo de Deus, porque Ele encoraja. Ele tem força em nós que a gente não tem. Presta atenção. Se o que você fez não foi força extraordinária do Espírito Santo.
Se o que te trouxe até aqui não foi a coragem do Espírito Santo, que é uma coragem sobrenatural, é o reviver todos os dias. Uma das coisas maravilhosas é que esta palavra fala para mim e para você. Você é consolador. Ah, não, pastor, é... Não, é você que é consolador. Porque se Deus já te consolou uma vez, você é capaz de consolar outro. Você está habilitado para consolar outro. Você está habilitado para viver em favor do outro. E caminhar em favor do outro. E trazer a graça para o outro, mesmo quando você sabe que parece que para você está atrasado. Mas como diz as canções antigas, o Senhor nunca atrasa, Ele tem um tempo perfeito. O plano dEle é perfeito, Ele nunca chega atrasado. Mas Paulo estava falando daquela igreja, dizendo à igreja, vocês já foram consolados. Olha para a sua história. Olha o que Deus já fez, da onde Ele te tirou, consola. E você pode estar diante do altar, clamando por um milagre, vivendo uma dor terrível. E isso não te impede de fazer a obra que o Senhor tem para a sua vida. Jó, quando orou pelos seus amigos, ele era uma casca de ferida da cabeça aos pés. Era um falido, tinha problema conjugal, estava em luto, estava, desgraça na vida daquele homem. Mas ele orou. Diga assim comigo, ele orou. E quando a gente ora, milagre acontece. Quanto tempo Jó ficou enfermo? A Bíblia não vai dizer quanto tempo, mas vai dizer que em todo o tempo que ele ficou enfermo, não faltou para ele palavras para falar com Deus. E quando os amigos estavam numa enrascada espiritual, eu não sei se você tem amigo assim, que se acha. Você não tem, mas eu vou contar dos meus. Nem vou falar mal deles, porque são amigos nossos, não fala mal, né? Mas vou falar umas coisinhas. Você tem aquele amigo que se acha. Né? Ele é a quarta pessoa da Trindade, é uma coisa de louco. E você fala, fica calmo, cuidado, tu vai cair, não pode. São os amigos de Jó. E tem um momento que só tem uma coisa para fazer. Ora. Porque Deus mandou orar, porque vai dar ruim na vida dele. E sabe o que Deus faz? Com grande misericórdia, abençoa. Às vezes eu acho que Deus abençoa os amigos de Jó, porque são amigos de Jó. Não por causa dele, mas não está na teologia isso, aqui é a minha ideia. Mas eu acho, às vezes, que Deus abençoa as pessoas por causa da gente, não é não? Porque as pessoas, só Jesus na causa. A outra coisa que nós temos que entender, e que Paulo vai dizer, é que o milagre no sofrimento dá para nós, ele consegue colocar em nós algo que é extremamente espiritual e importante. Versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Diga assim comigo, o milagre é suportar com paciência. Diga para o irmão que está do teu lado, você tem paciência? Se você não tem, meu irmão, está na hora de correr atrás do prejuízo. Paulo está dizendo algo muito importante. Que o milagre no meio do sofrimento acontece quando a gente suporta, suportando com paciência o sofrimento. E esse suportar com paciência é andar no meio da aflição com um coração de esperança que Deus vai fazer alguma coisa. É ter paciência porque a gente sabe que Ele vai fazer, a gente só não sabe o dia e a hora, mas Ele vai fazer. É esperar com paciência, trabalhar todo dia, orar todo dia, jejuar todo dia, fazer o que tem que ser feito todos os dias com uma certeza, uma convicção. Deus fez, Deus faz, Ele fará no tempo certo, na hora dEle, do jeito dEle. Mas Ele faz, Ele intervém. Para quem? Para quem suporta. Ah, não, pastor, para quem reclama? Não, é para quem suporta. Para quem desiste? Não, para quem suporta. Para quem suporta, para quem põe peso no ombro e suporta com paciência, dia após dia, sabendo que Deus virá e fará um milagre poderoso sobre a sua vida. Nós construímos milagres com paciência.
Paulo está dizendo, tudo isso que eu estou contando para vocês é só com um desejo que vocês entendam. Existe uma força de Deus em vocês que faz você suportar o sofrimento e viver o que Ele tem para vocês. Porque, amados, preste bastante atenção. Até a dor é plano de Deus na sua vida. O capeta pode vir por um caminho, fazer uma ruaça na sua vida, mas ele não vence na sua vida, porque o mal que ele faz, Deus transforma em bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem, porque as pessoas investiram contra você, porque as pessoas denunciaram você, falaram coisas que não era verdade, que te magoou, e o capeta falou, agora cai, agora cai. Deus olha para você e fala, não vai cair, essa mentira não tem lugar no teu coração, você vai suportar a afronta, você vai suportar a perda, você vai suportar o abandono, você vai suportar com paciência, calado, mas eu darei brados dos céus ao seu respeito. Espera com paciência, Deus fará. Paulo está dizendo, suporta o cristão. Irmãos, nós temos que voltar às escrituras. Nós temos que começar a suportar as guerras que vêm contra nós com paciência. Parar de querer bater no povo. Tem uns crentes bravos ultimamente, tem um negócio. Não ora uma hora contra o capeta, mas quer bater em todo mundo. Não leva o desaforo para casa. Não pode ser crente. Porque para cá a gente leva mais do que desaforo. Sim ou não? Para cá, tem gente que quando eu prego para casais fala assim, pastora, no meu casamento eu não engulo sapo. Eu falei, nem eu. De jeito nenhum. Eu engulo Tiranossauro Rex. Porque eu sou crente. Lázaro é um cara bom, é só uma brincadeira. Mas eu já tive que engolir um sapinho, não é não? E eu acho que ele mais do que eu até. Mas o que eu estou dizendo? Você tem uma opção de vida. Ou você suporta a prova e vence pelo poder do nome de Jesus e na paciência do eterno, ou você vai desistir da sua fé. E o final não é os céus. Nós temos que aprender algumas coisas importantes sobre as Escrituras. Nós temos que aprender que nós somos fortalecidos. E nós vivemos milagre quando as águas querem nos afogar. Quando o fogo vem nos queimar. Quando o dia da aflição chega. Quando os momentos mais desafiadores da nossa vida chegam. Quando nós vivenciamos dores que a gente nem pode contar para as pessoas, que elas não vão saber. Sabe, às vezes algumas pessoas falam uma coisa, eu lembro que quando eu perdi o meu filho, o Gustavo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não quero ser esposa de pastor não. Porque todo esposa de pastor sofre. Meu Deus do céu. Todo cristão sofre. Porque decidiu amar a Deus e não este mundo. Porque decidiu colocar Ele em primeiro lugar. Eu fico pensando onde ficou o nosso consolo e a nossa misericórdia. Para não olhar para o outro com um olhar de amor e de graça. E nós rotulamos agora as pessoas por conta dos seus pecados, quando nós devemos abraçar as pessoas e dizer, Deus tem um plano poderoso sobre a sua vida. Existem circunstâncias para a gente resolver, precisa de paciência. Precisa de paciência. Tem um texto das Escrituras que é muito desafiador, que diz assim, que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um coração de um amigo que você ofendeu. Tem coisas para a gente conquistar de novo, a gente tem que suportar com paciência e dar o fruto desta paciência. Paulo está dizendo, tudo isso acontece para que a igreja aprenda a suportar as lutas com paciência. E quando nós estamos falando nesse momento da igreja, meu irmão, lembra da historinha? A igreja estava debaixo do domínio de Roma e cristãos estavam sendo totalmente mortos só porque eram cristãos. Então nós temos que entender que às vezes nós olhamos para a nossa história e nós não estamos compreendendo que esse fogo não vai nos queimar e vai nos purificar.
Que esse sabão é um sabão de lavandeiro, como diz Malaquias, para nos purificar das nossas impurezas. Que isso que está acontecendo conosco é para trazer sobre nós todo o bem do Senhor sobre a nossa vida. Porque se não fosse os sofrimentos que você teve, as lutas que você teve, você não teria a fé que você tem. Então o sofrimento faz parte da nossa jornada, mas há milagre no meio do sofrimento, amém? E em último lugar, Paulo vai falar algo muito importante. Ele diz assim, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmo a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Senhor, que ressuscita dos mortos. Ele nos livrou, livrará, e sempre terá livramento da morte, diz Paulo. Mas eu queria que você entendesse algo quando Paulo escreve isso. O maior milagre que pode ter em meio ao nosso sofrimento é a gente não ignorar a nossa dor. Não ignore a sua dor, mas não abra mão da fé em meio à dor. Não abra mão que a sua fé vai transformar a sua dor em livramento. A sua fé vai chamar a presença, vai chamar a glória, vai chamar o poder de Deus. É a sua fé que vai atrair esse Deus Todo-Poderoso. É quando você não para, é quando você continua, é quando você vai avante, é quando todo mundo está pensando, não vai ter livramento, mas você está lá na fé, Senhor, eu acredito no Senhor. Se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. E nós podemos declarar, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, nós teríamos sido consumidos vivos. Estávamos como pássaro, na armadilha, no laço do passarinheiro, mas o Senhor nos libertou. Se tem algo que nós temos que saber sobre o sofrimento da nossa vivência, é que a fé muda sofrimento em glória. É que a fé transforma o nosso sofrimento. É que a fé nos habilita a viver em meio a dores profundas, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A última conversa que eu tive com a minha mãe, há 27 anos atrás, antes dela ir para a UTI, ela disse algo para mim que eu nunca vou me esquecer. Ela disse, Rê, eu posso morrer feliz e tranquila. Eu falei, mãe, por misericórdia, você não vai morrer. Por que uma filha de 22 anos quer ver a mãe morrer? Nenhuma. Ela falou, mas sabe por que eu posso morrer? Tranquila. Porque eu tinha um desejo na minha vida. Que os meus filhos me amassem. E vocês me amam profundamente. No meio do sofrimento, você pode falar para uma filha de 22 anos. Eu vou embora, mas eu amo você. No meio do sofrimento, a dor não vai ser maior do que a sua fé. No meio do sofrimento, você vai viver coisas poderosas em Deus. E você vai ser testemunha viva da glória de Deus na sua vida. Você vai falar do que Deus fez. Eu insisto com isso há anos pregando nesse altar. Conta a tua história. Influencie pessoas com a tua fé. Fala o que Deus tem feito na sua vida. Como têm sido os livramentos dele. Quando Paulo fala, eu não quero que vocês ignorem o que passou comigo. Eu quero ler o texto, que ele faz a descrição do que passou com ele. Só para você ter uma percepção. 2 Coríntios mesmo, capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, ele está fazendo uma correlação entre os judeus que eram como falsos apóstolos e ele diz assim, são servos de Cristo. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com muita dedicação, com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus as 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram.
Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei a fome e senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Essa é a história dele. Qual é a sua? Este Paulo foi até o fim. Se você fosse escrever a sua história, o que você escrevia? O que você escrever? Que você possa escrever qualquer história da sua vida, mas você possa terminar como Paulo terminou, dizendo: Deus me livrou e Deus livrará. Deus vai trazer livramento de morte sobre a minha vida e continuará me livrando, ele diz. Se tem algo que nós temos que entender é que há livramento da parte de Deus. Deus está agindo ao nosso favor. Deus está agindo, trazendo transformação pelo poder que há no nome de Jesus. Deus está agindo na minha vida, na sua vida. E talvez você fale: pastor, eu não estou vendo. Você não precisa ver nada. Creia que Ele está. Creia que Ele está agindo. E olhe a vida com a graça daquele que reconhece o Senhor nos seus caminhos. Creia nesse ambiente de glória e de poder, nesse tempo favorável que o profeta Isaías coloca em Isaías 49. No tempo favorável eu vou te visitar e eu trarei salvação sobre a sua vida. Não ignore a sua dor, dói, mas não deixe a fé de lado. Põe a sua fé em ação para que haja livramento. Põe a sua fé de tal maneira que a glória do Senhor seja manifesta sobre a tua vida e as pessoas ao olharem para você vejam Cristo aí. Vejam Cristo na sua história. Há esperança, meu irmão. Há esperança, minha irmã. Mas no meio do sofrimento, tenha paciência. Tenha paciência. Há para nós uma coroa de glória. Há para nós uma esperança eterna. Esse é o evangelho que cremos. O evangelho que nós carregamos a nossa cruz em sofrimento. Mas nós estaremos na glória em Cristo Jesus. Quando Paulo fala tudo isso, ele me faz entender algo muito importante. A minha vida só vai brilhar se o fogo me purificar. Se a experiência for real. Por isso que a vida cristã, você ouve a experiência dos outros, mas você precisa ter a sua própria experiência. Você ouve alguém dizer e isso pode te animar, mas quando você tem experiência, você é testemunha viva deste poder de Deus. E Deus tem poder para a sua vida. Eu sei que estou falando para uma plateia gigante, talvez seja pessoas muito bem aqui. E glória a Deus por isso. Talvez você esteja enfrentando a situação mais terrível da sua vida. Mas nessa manhã eu quero que você abra o seu coração e entenda. O Deus que morreu na cruz do Calvário, que verteu o sangue dele naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está dentro de você. E está dizendo para você: eu estou com você. Eu estou com você. Eu sou a sua coragem. Eu sou o seu ânimo. Eu te encorajo. Quando você pensa em alguém consolando alguém, é você pensar que é alguém ajudando alguém. É alguém caminhando com alguém. É, sabe quando você machuca o pé e você escorre em alguém, você vai caminhando e essa pessoa vai te dando esse apoio. É isso que o Espírito Santo faz. Sabe por quê? Porque nós, na nossa vida, nós somos tudo torto. Sim ou não? Mas o Espírito Santo é aquele que nos endireita. É aquele que nos coloca de pé e nos faz caminhar. Eu não sei qual é a sua dor, meu irmão ou minha irmã, mas eu sei de algo importante. Nesta manhã, quando nós pegarmos o pão e o cálice, nós seremos fortalecidos por causa de um memorial. Ele diz: todas as vezes que beberdes em memória de mim, lembra que eu morri, ressuscitei. Isto é o memorial eterno. O Senhor morreu, ressuscitou, ficou 40 dias nessa terra, mais de 500 pessoas tiveram contato com ele, ele comeu, ele esteve com pessoas e ele foi visto subindo aos céus. E como ele subiu, ele vai descer, buscar a minha vida e a sua vida, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Tenha paciência, acredite no milagre. Deus vai fazer outra vez. Deixa eu falar algo importante para você, como testemunho. Nessa madrugada eu acordei 4h20 da manhã com um pesadelo. Eu acordei, eu estava brigando com 2 pessoas.
E as pessoas falavam para mim no sonho, não precisa me bater, só porque eu não quero que você pregue a palavra. Eu estava brigando com 2 moças, que queriam me impedir de pregar a palavra. E eu lembro, olha que coisa, sonho é sonho, né? Depois eu vou ver que é de verdade esse sonho. Sonho é sonho. Que eu fiquei tão enfurecida. E no sonho eu falava, o reino de Deus é conquistado à força. E eu não sei o que eu fiz com aquela mulher, eu sei que ela ficou sem dente. No sonho. Até no sonho eu sou cearense. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você vai ter que colocar mais força do que você imagina. Às vezes, Deus revela para você que tem muita coisa te impedindo para fazer a obra dele. Mas Ele sempre vai mostrar. E com cuidado, que eu assim, não consigo falar direito. Eu estava falando, Senhor, fala comigo. Essa palavra o Senhor mesmo quer, porque foi uma semana de correria. É isso que o Senhor quer. Senhor, meu consolo, eu posso me jogar em Ti. Se eu me lançar em Ti, eu sei que o Senhor vai fazer. Uma amiga veio e falou, põe o meu trem aqui, não sei como chama isso, é Sharp, não sei o quê, vai ficar bonito. Não foi uma gentileza de uma amiga que quer ver a outra bonita pregando. Foi eu saber que, olha, quem me cobre, tem alguém que me cobre. E Ele me ama profundamente. Então, houve outra pessoa que sentiu de Deus de fazer algo para mim. E aí eu estava orando e falei, Deus, tem alguma coisa. Quando você vence os seus gigantes, Deus sempre vai mostrar que Ele está com você. Seja por uma gentileza, seja por algo extraordinário que você não estava esperando. Deus vai usar alguém para consolar você. Tenha paciência, espere. Há milagre no meio do seu sofrimento. E o maior milagre vai ser você consolar outros que chegarão até você. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé.